Gênesis capítulo 1, nós vamos ler um único versículo desse capítulo 1. O tema que nós estamos trazendo é o tema da família, pastoreando família. E esse texto é o princípio, é o início, é o padrão de Deus para todas as famílias, mesmo nesse texto tão pequeno, ou nessas passagens que nós estaremos lendo. É Deus estruturando a família e a gente precisa ver esse modelo para que a gente possa continuar fazendo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer desde o começo. Então, Gênesis, no capítulo 1, verso 31, diz assim: Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã do sexto dia. Esse primeiro texto que nós lemos vai trazer o relato da criação, e quando Deus termina toda a criação, Deus vai dizer que tudo era muito bom. Vamos ao capítulo 2. Capítulo 2, no verso 15. Diz o texto: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para cultivar e o guardar. Vamos agora para o verso 18. Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Agora vamos ao capítulo 3. Verso 1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comerás de toda árvore do jardim? E nós vamos ao capítulo 4. Capítulo 4, verso 3. Diz assim o texto bíblico: Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura destes. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e decaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: Por que andas irado? E por que decaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão: Vamos ao campo? Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? E ele respondeu: Não sei. Acaso sou eu tutor de meu irmão? E disse Deus: O que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra. Amém. Estes são os textos que nós vamos caminhar por eles nessa noite. Nosso irmão Telmo já orou. A palavra de Deus está diante dos nossos olhos e precisamos muito da iluminação do Espírito Santo para que nós possamos então compreender aquilo que o Senhor tem a falar ao nosso coração. É o mês da família, tema para a família. Observe que nós estamos vendo aqui a criação. Nós estamos vendo Deus formando o primeiro casal, dando ordens específicas para esse casal. Nós passamos pelo capítulo 3, que é a queda. Nós chegamos ao capítulo 4, que é o ápice da tragédia familiar, quando o irmão mata outro irmão. Então, meu querido, se eu fosse dar um título a essa mensagem nessa noite, eu diria que nós estamos diante de um jardim em chamas
e uma promessa no horizonte. O texto base é todo esse texto que nós lemos, e eu quero te convidar, nesse momento, a fechar os seus olhos por um instante. Faça isso. Imagine uma casa perfeita. Pense em um lar onde as janelas nunca foram embaçadas pelos hálitos gélidos da mentira. Imagine um lar onde o chão da sala nunca sentiu o peso de um joelho dobrado em desespero, e onde o silêncio da noite não é interrompido por soluços abafados no travesseiro. Imagine uma casa que é preenchida pela canção da mais pura paz. Diante da nossa imaginação, isso é tão distante, porque todos nós, depois de Adão, sofremos as agruras do pecado. Nós não temos uma casa como essa, uma casa perfeita, aonde não haja mentiras, aonde não haja soluços, aonde não haja desespero, aonde a noite de sono não foi interrompida por problemas severos. Mas quando nós olhamos na Bíblia Sagrada, esse lugar existiu. E esse lar perfeito, de um ambiente perfeito, de uma paz plena, de presença de Deus plena, abundante, existiu. E esse lugar era o Éden. Quando nós abrimos o livro de Gênesis, e baseado na nossa teologia, naquilo que nós advogamos, nos lembra que nós não estamos diante de um mero relato científico ou de um mito antigo, mas estamos diante do projeto original de Deus, que nós poderíamos dizer que era a igreja doméstica. No Éden está ali o modelo original de como nós deveríamos viver na presença de Deus. Nós aprendemos nessas semanas que a grande função do marido, a grande missão do homem é ser o sacerdote para a sua casa. Nós aprendemos no decurso dessas semanas que a grande missão da mulher é cumprir a missão ao lado do homem, é a submissão, e não há nenhuma depreciação nessa palavra submissão, ela significa simplesmente cumprir a missão junto. Deus dá a missão para o homem, e agora Deus coloca alguém do seu lado para ajudar nessa missão, é a esposa. E ao abrirmos o livro da Bíblia, esse livro tão poderoso e tão criticado pelos céticos, nós vemos o modelo de tudo para a gente. Quando nós olhamos para o capítulo 2, que nós lemos nessa noite, no versículo 15, as Escrituras dizem que Deus colocou o homem no jardim para cultivá-lo e guardá-lo. E na palavra original, quando nós estudamos esse texto no hebraico, a Bíblia vai dizer para a gente que essas duas palavras, esses dois verbos, que é habitar e chamar, guardem essas palavras, porque séculos mais tarde nós vamos ver Moisés, ao dar a lei para o povo, vai usar esses dois mesmos verbos no livro de Números para descrever o trabalho dos sacerdotes e dos levitas no tabernáculo. Esses mesmos dois verbos Moisés vai usar para descrever aquilo que os sacerdotes e os levitas deveriam fazer no templo. Então isso aponta para nós que ali no Éden está o primeiro templo. Ali no Éden está aquilo que serve como parâmetro para todos nós, o modelo original, para que as nossas famílias sejam famílias abençoadas, para que as nossas casas sejam casas abençoadas. Isso significa para nós, nessa noite, você que é papai, você que é mamãe, nessa noite de domingo aqui em Pachecos, significa que a sua primeira função dentro de casa não é uma função gerencial. A primeira função do papai e da mamãe dentro de casa não é somente financeira.
não é entretenimento, mas a função do casal dentro de casa é ser sacerdote, é mostrar, é apontar, é dar o exemplo para os filhos, para que eles possam conhecer a Deus. Então, pastorear a família é essencialmente manter esse jardim de Deus protegido das serpentes. Hoje nós temos tantas serpentes que nos cercam. A cultura, as ideologias, as filosofias, são serpentes venenosas que estão atingindo os nossos filhos, e por vezes nós não estamos vendo, nós estamos perdendo os nossos filhos dentro de casa. Eu tenho aqui exortado os irmãos, trazer as crianças para a igreja não é suficiente. Dia após dia nós trazemos os nossos filhos à igreja, mas quando eles crescem, será que eles conhecem a Jesus? Será que eles creem em Jesus como Redentor da sua vida? Será que eles amam a Jesus de fato? E aí somos surpreendidos, papais e mamães, servos de Deus, cujos filhos se envolvem com drogas, os filhos se tornam homossexuais. Somos surpreendidos por essas questões, lares destruídos de crentes, a tragédia chegando até as nossas casas, casas de crentes. Louvado seja Deus por aqueles que os seus filhos passaram ileso pela vida. Louvado seja Deus por aqueles pais que podem chegar na igreja e levantar as suas mãos e dizer: até aqui o Senhor me ajudou. Porque muitos estão chorando nesse momento pelos seus filhos que estão afastados dos caminhos de Deus. Nossa função é uma função sacerdotal. Se você quer deixar um legado para o seu filho, se você quer deixar um grande tesouro para a sua filha, para a sua criança, mostre para ela quem é Jesus. Ensine ela quem é Jesus. Às vezes a gente se preocupa em gastar com roupas caras, brinquedos caros, os melhores cursos. Investimos na formação dos nossos filhos, formações intelectuais. Queremos que os nossos filhos sejam bem-sucedidos financeiramente. Queremos que eles estejam numa escala de ascendência na pirâmide social alta. Mas esquecemos de que o grande tesouro é Jesus. Não quer dizer que nós não vamos investir nos nossos filhos. Devemos, aqueles que podem dar a melhor formação para os filhos. Mas antes, primeiro, é mostrar quem é Jesus. Eu quero destacar alguns pontos desse texto que nós lemos, dos textos variados que nós lemos. Por exemplo, no capítulo 1, quando a palavra ali diz, no verso 31, muito bom. Essa palavra me apaixona. Então, antes de olharmos para os escombros da sociedade, precisamos olhar para a planta desse arquiteto maravilhoso que é o nosso Deus. Pois no último versículo do capítulo 1, no versículo 31, após criar o homem e a mulher, Deus olha para tudo e faz a declaração: eis que era muito bom. Meus irmãos, o muito bom de Deus nos ensina que a família não é um acidente da evolução, nem uma invenção social criada para organizar o caos da humanidade, mas a família é uma instituição divina,
projetada para maximizar as nossas alegrias e refletir a glória do nosso Deus Criador. O ambiente perfeito para nós criarmos filhos. É o ambiente perfeito para que a gente goze da presença de Deus. É o ambiente perfeito para que nós sejamos felizes. Então, dentro da família, nós poderíamos dizer que há uma metáfora do espelho, porque a família ela foi feita justamente para ser um espelho multifacetado. Quando o marido ama a esposa, e quando ele ama com amor sacrificial, e a esposa se submete ao marido no Senhor, este relacionamento reflete a própria comunhão que existe dentro da Trindade. O mundo deveria olhar para os nossos lares e ver o reflexo de Deus. Esse mistério que a Bíblia fala que deixará pai e mãe e ambos serão uma só carne. Como pode dois serem um? Como pode um homem e uma mulher se unir de modo que a palavra de Deus diz para nós que nós seremos um? Deus, na sua graça e na sua bondade, planejou isso para que nós pudéssemos refletir o nosso Deus trino. 3 pessoas, uma única essência. O nosso Deus trino, ele é representado por meio da família. E as pessoas deveriam olhar para a nossa casa e ver o reflexo desse Deus espelhado em nós. Outra coisa que nós encontramos nesse texto que eu quero destacar no capítulo 2, é o verso 25, que vai dizer assim: ora, um e outro, o homem e sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. No Éden não existia meu e teu. O que esse texto nos ensina é que havia transparência absoluta. Não havia segredos guardados na senha do celular. Não havia mágoas trancadas na gaveta do peito. Pastorear naquele momento era simplesmente desfrutar da presença de Deus e um do outro sem máscaras. Eu disse para os irmãos aqui nos domingos passados, quantos casais que vivem aonde um não sabe quanto o outro ganha, aonde um não compartilha com o outro, aonde é o meu, é o seu, é seu, cada um por si e Deus por todos. Isso não é a unidade familiar projetada por Deus. Deus criou cada família para um propósito distinto. E quando a palavra de Deus diz sobre essa nudez, vai falar sobre essa transparência nas relações familiares. Uma vida sem máscara. Avançando ainda nos textos, no capítulo 3, nós vemos que aquele casal, ele faz uma escolha. E eu poderia dizer que eles são picados pelo veneno da autonomia. Autonomia. Nomia significa lei. Essa palavra significa viver segundo a sua própria lei, viver segundo os seus próprios parâmetros, viver de acordo com a sua vontade, andar no caminho do seu coração. É dizer assim: eu faço o que eu quero e ninguém tem nada com isso. É dizer em alto bom som: meu corpo, minhas regras. Então, esse veneno, ele se espalha desde o Éden. Mas o texto vai avançando para a gente, e aqui nós encontramos essa história, onde essa história demonstra um racha. Aqui nós encontramos no capítulo 3 a tragédia familiar, e é muito interessante porque não começa com adultério, não começa com agressão física,
Mas esse racha familiar, ele começa com a busca por independência. O pecado é essencialmente uma tentativa de destronar Deus para colocar o eu no centro da sala de estar. Ainda hoje, a grande tentação para as pessoas é fazer o que quer, é viver do jeito que quer, é escolher viver da maneira que deseja, sem precisar prestar contas a Deus, sem precisar obedecer a palavra de Deus. Por isso que é uma rejeição da palavra, por isso que é uma rejeição de Cristo, por isso que é uma rejeição de Deus, porque as pessoas não querem lançar para longe de si essas amarras e essas correntes que eles chamam para viver a sua autonomia. Quando Adão e Eva estenderam as mãos para o fruto, eles não estavam apenas mudando de dieta, mas a gravidade do pecado desse casal é porque eles estavam mudando de Senhor. Eles estavam dizendo: Deus, nós não precisamos do teu pastoreio, nós queremos governar a nossa própria vida. E quantas vezes nós olhamos para esse texto e achamos absurdo, criticamos o primeiro casal, mas o nosso modelo familiar reflete o oposto do que a palavra de Deus ensina. Quantas vezes o parâmetro para o nosso lar não é a palavra de Deus, e sim a nossa vontade? Quantas vezes nós educamos os nossos filhos não de acordo com o que a palavra de Deus nos ensina, mas de acordo com a cultura? Então, o diagnóstico da queda, eu peço que você preste atenção nesse diagnóstico espiritual. O diagnóstico que eu quero apontar aqui é que quando o ser humano tenta ser o seu próprio pastor, ele inevitavelmente se torna um lobo para si mesmo. Toda tentativa do homem ser o senhor da sua vida, pastorear a sua própria vida, leva o homem para a tragédia. Outra coisa que eu quero apontar, veja como o pecado adoece o casamento instantaneamente. Todas as vezes que dentro da nossa casa o padrão de Deus, os parâmetros do Senhor estão invertidos, acontece exatamente isso aqui. Deus, ele entra no jardim e pergunta o que aconteceu. Adão está escondido, havia pecado, e qual é a reação de Adão? Primeira coisa que Adão faz é transferir culpa. Adão, o que fizeste? Foi a mulher que tu me deste como companheira. Ela me deu a árvore e eu comi. Versículo 12 do capítulo 3. A primeira coisa que acontece é que Adão vai culpar a esposa. E de quebra vai culpar o próprio Deus. O homem que foi criado para ser o protetor, lembra que eu falei? Do chamar, do guardar. Deveria guardar a sua esposa, deveria proteger a sua esposa, deveria tomar conta da sua esposa, e Adão falha, porque ele não toma conta da sua esposa, e a primeira coisa que ele faz depois do pecado é tornar-se o primeiro acusador da sua esposa. Foi ela. E transfere a responsabilidade. A intimidade do versículo 25 que nós lemos, que era aquela nudez, morre, e o isolamento toma conta. Nós vamos encontrar nesse texto as folhas de figueira que se costuram, e são a primeira tentativa humana de marketing familiar. Você já viu essa questão do marketing familiar? Pessoas que postam no Instagram as viagens, os sorrisos, casais que chegam na igreja, tá tudo bem, sorridente, mas muitas vezes só Deus sabe o que está sendo construído dentro de casa, o que está acontecendo dentro de casa. Quantos casais na igreja que chegam ali domingo após domingo e que às vezes o pastor sabe, porque eles estão conversando com o pastor e o pastor está tratando, e eles estão à beira de um divórcio.
Quantos pastores nesse momento estão pensando em deixar as suas esposas e as suas casas e a congregação não sabe? Então, desde o Éden, essa tentativa de fazer um marketing, né? Se aproximar de Deus todo arrumadinho, vai cozer folha de figueira. E o que muitas famílias fazem hoje, domingo após domingo, vestem as suas melhores roupas, colocam um sorriso no rosto para entrar na igreja, tentando esconder com aparência as feridas e os casamentos falidos dentro de casa. E até quando nós vamos viver dessa maneira? Até quando nós vamos viver casamentos falidos, quando nós estamos diante da graça de Deus que restaura o nosso casamento? E aí, a hora avança muito, já partindo para o capítulo 4, que foi o último texto que nós lemos. Se você acha que a tragédia para no primeiro casal, é engano. Porque quando a gente avança a leitura para o capítulo 4, o sermão da queda não termina com a expulsão daquele casal do jardim. Vai sangrar, esse sangue vai escorrer para a geração seguinte. A tragédia familiar atinge seu ápice não na maçã mordida ou no fruto mordido, né? Me perdoe, não é a maçã, não no fruto mordido, mas no sangue de Abel que vai clamar do solo. O diagnóstico que nós fazemos dessa cena é que os pais, nós que estamos aqui nessa noite, precisamos prestar atenção. A briga de um irmão na sua casa não é apenas coisa de criança. O que nós vemos em Caim e Abel é o fruto amargo dos pais que perderam a conexão com a fonte. Aquela briga, aquela tragédia familiar, aquele assassinato vai refletir em primeiro lugar o afastamento do primeiro casal de Deus. Adão e Eva falharam em guardar o jardim da sua casa. Adão e Eva falharam de guardar o coração de seu filho mais velho. E o que nós vemos no capítulo 4 é que o pecado entra de mansinho, desde o capítulo 3, e agora vai matar no capítulo 4. Então nós temos que ter um alerta muito sério diante disso. Se nós queremos pastorearmos os nossos filhos, se nós somos os sacerdotes da nossa casa, então nós não podemos pastorear os nossos filhos à luz da graça se nós não criarmos um altar dentro de casa de adoração. Se Deus não for o centro do nosso casamento, se Deus não for o centro da nossa casa, o que nós vemos aqui é um altar de comparação, onde um irmão vai matar o outro, porque Caim não suportava o fato de que a oferta do seu irmão foi aceita e a dele não. Nós lemos o texto, ele se ira, fica irado, perde o controle, fica com raiva. Deus vai adverti-lo. O que você está fazendo, rapaz, com essa ira no seu coração? Quantas vezes nós deixamos ser dominados pela ira e perdemos a nossa razão e fazemos coisas como essa que Caim fez, nós matamos. Não no sentido literal, mas nós matamos as pessoas com palavras. Nós perdemos amizades, nós perdemos oportunidades, nós perdemos as bênçãos por causa, às vezes, de uma ira descontrolada. Caim não suportava o fato de que a oferta do seu irmão foi aceita e a dele não. Ele queria ser melhor, queria ser o topo. E a família longe de Deus deixa de ser um porto seguro e se torna uma arena de competição, onde os filhos disputam e brigam por migalhas da aprovação dos pais, por aceitação. Filhos que brigam dentro de casa não é algo normal. Casais que brigam dentro de casa, nós não podemos achar isso normal. Ah, mas é normal, todo casal briga. Nós não temos que conviver com isso como se fosse alguma coisa que deva acontecer na nossa vida. Tem que ser uma exceção. Nós não podemos tratar esse tipo de situação dentro de casa como se fosse normal.
Eu convivi com uma família que a menina e o menino brigavam muito dentro de casa. E um certo dia, o menino e ela brigado, o menino foi trabalhar e eles estavam discutindo dentro de casa. Ela disse assim: tomara que você nunca mais volte. Vai e não volte mais. Tomara que você nunca mais volte para casa. História real. Eu conheci essa família. Eu vi a cena de perto. Aquele rapaz saiu para trabalhar, devia ter uns 17, 18 anos. E na Avenida Brasil, uma bala de AR-15 atravessou o ônibus e pegou nas costas daquele rapaz. E ele morreu instantaneamente no ônibus. Aquela irmã que havia dito: tomara que você nunca volte, ela gritava no sepultamento do irmão. Ela gritava, querendo levantar o irmão do caixão e pedindo perdão pelo que disse. Tragédia familiar. Marcas incuráveis que vai ser carregada para a vida inteira. Papai e mamãe brigando, que vai refletir nos filhos. Papai e mamãe sendo uma coisa na igreja e sendo outra coisa em casa. E que não vai ter autoridade espiritual para dizer para o filho quem é Jesus. Filhos que não acreditam na fé que os pais expressam, porque não vê nos pais a realidade do que eles pregam. Eles falam com a boca, mas há um divórcio entre a realidade. Nós não podemos nos acostumar com isso, gente. A nossa igreja começa em casa. Lares fortes são sinônimos de uma igreja forte. Casamentos estabelecidos na rocha. Alguns de nós aqui sabemos o que é viver a tragédia familiar. Alguns de nós sabemos o que é perder os nossos filhos para o mundo. Alguns de nós sabemos o que é ter um casamento destruído e o divórcio batendo na sua porta. Tragédias que se multiplicam e que nos levam a marcas incuráveis para o resto da vida. Tragédias. Então, se nós não olharmos para a palavra de Deus e colocarmos o Senhor no centro e os parâmetros de Deus no lugar devido, nós vamos colher as nossas consequências da tragédia familiar. Deus está nos alertando esse mês. Deus está falando com cada um de nós aqui esse mês, para que a nossa vida tome um rumo diferente, para que as nossas casas sejam casas abençoadas, para que a manifestação da glória de Deus seja real na nossa vida, no nosso casamento. Nós não podemos viver uma farsa, nós não podemos viver uma máscara, nós temos que ser crentes. Se o sermão terminasse aqui, meu irmão, nós voltaríamos para casa em desespero nessa noite. Mas a palavra de Deus continua e revela o fato de que o nosso Deus é um Deus que intervém. Deus não abandonou esse casal no Éden, nas cinzas. No meio dessa maldição, no meio dessa tragédia, vai brilhar a joia rara da coroa da nossa fé. O Evangelho está sendo pregado no Éden. O proto-evangelho está sendo pregado no Éden. Gênesis 3,15, que eu tenho repetido tanto nesses últimos dias. Deus vai olhar para a serpente e vai dizer: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente, e este te ferirá a cabeça e tu ferirás o calcanhar. Deus promete ali mesmo que o mal não venceria, que um dia um descendente daquela família esmagaria a cabeça do diabo. Nós vemos ainda no Éden o primeiro sacrifício. Deus ele vai selar essa promessa no versículo 21, quando o Senhor vai tirar veste de um animal, vai matar um animal e vai vestir Adão e sua mulher. Pense comigo. Todos nós temos ouvido isso aqui muito.
Pense comigo. Para fazer veste de pele, um animal tem que morrer. Ali no Éden, um sangue foi derramado. Ali no Éden, pela primeira vez, a morte aconteceu para cobrir a vergonha do homem. E isso aponta diretamente para o Calvário, aponta diretamente para o nosso Cristo, aponta diretamente para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aponta diretamente para Jesus Cristo, que foi despido na cruz para nos vestir com a sua própria justiça. Irmãos, pastorear a família hoje não é tentar reconstruir o Éden com a força do nosso braço, porque aquela cena dos querubins com a espada cruzada ainda continua lá, com a espada flamejante, ainda guardando o caminho. Nós não podemos voltar por conta própria. Você não vai salvar a si mesmo, você não vai salvar a sua casa, você não vai ser um pai perfeito, você não vai ser a mãe perfeita, mas pastorear a família é apontar para a cruz, é depender de Jesus, é viver uma vida com Cristo. Quer saber como é que a realidade da nossa segunda-feira vai ser diferente? Quando você, papai e mamãe, sentar com seus filhos e dizer: meu filho, papai errou, me perdoe. Quando você, esposo, olhar para o seu marido e decide perdoar e vai dizer para ele: me perdoe. Sabe o que vocês estão fazendo? Vocês estão pregando o evangelho dentro de casa. Você está dizendo para a sua família: eu não sou o herói dessa casa. Você estará dizendo para a sua família: eu sou um pecador que precisa de roupas, de peles. E que só Jesus pode providenciar essas roupagens sobre a nossa vida. Jesus é o herói da história, irmãos. Então, conclusão. Eu sei que olhar para o banco nesta noite, muitas de nossas casas carecem da graça de Deus, porque algumas casas podem estar aqui nessa noite como um campo de batalha. Há silêncios que duram dias, casais que não se falam. Conheço muitos crentes que vivem debaixo do mesmo teto, mas não têm mais relacionamento marital. Homem e mulher não têm mais relação marital. São crentes, casados somente no papel, mas que não vivem um relacionamento conjugal. Conheço muitos. Então existem portas batidas com fúria, há corações distantes que moram sobre o mesmo teto, há brigas dentro de casa, mas eu tenho uma palavra de esperança para você nessa noite de domingo. A promessa que nós encontramos em Gênesis 3,15 garante que o mal não tem a última palavra sobre a nossa casa. O sangue de Jesus Cristo é mais poderoso do que a herança que Caim deixou. Deus não está chamando você hoje para ser uma família perfeita, porque famílias perfeitas não existem. Deus está chamando você para ser uma família redimida. O pastoreio familiar começa quando nós paramos de costurar folhas de figueira, paramos de viver de aparência, paramos de viver de status e aceitamos de joelhos a obra de Cristo perfeita na cruz do Calvário. Que essa semana, meu irmão, que está se iniciando, você mude o seu olhar. Esposa, olhe para o seu marido. Marido, olha para sua esposa. Pais, olhem para os seus filhos. Filhos, olhem para os seus pais. E entendam que nós temos uma cruz diante de nós. Nós temos que cada um carregar a nossa cruz e ir após a Jesus. Vamos expulsar da nossa casa essa semente de amargura que brota e vamos cultivar diariamente o perdão. Lembre-se que o verdadeiro pastor da sua casa não é você. O verdadeiro pastor da sua casa é Cristo, que está sentado ao lado de Deus Pai, está intercedendo por nós. Vamos nos lembrar que Cristo tem poder para restaurar todas as coisas. Que Deus então, queridos, nos levante como sacerdote em nossos lares, desde o café da manhã até a oração da noite, na hora de nós dormirmos.
Eu encerro aqui essa mensagem. Durante a semana eu coloquei lá no nosso grupo de WhatsApp: faça os cultos domésticos. Não sei quantos fizeram, não sei quantos estão fazendo, não sei quantos estão interessados em mudar a rotina da sua vida. Vou usar uma palavra não pejorativa, tá, gente? Medíocre, mediana. Nós precisamos sair desse estado de letargia. Nós precisamos lutar pelo nosso casamento, pelos nossos filhos e pela nossa família. Que o Senhor nos abençoe nessa noite e que sejamos despertados para a glória e louvor do nome de Jesus Cristo. Curve sua cabeça e ore comigo. Senhor,